Olá, está no ar o 5º episódio do Mórbidos Podcast, depois de alguns dias assim que a gente passou bem afastado das gravações, mas hoje a gente volta com o 5º episódio do Mórbidos Podcast. Eu sou Simon Lima, ao meu lado está a Jéssica Machado. É sempre um prazer estar com você, ser acompanhado por você, nosso querido telespectador, ouvinte que nos acompanha nas redes sociais e também no YouTube, né? A gente passou um bom tempinho, hoje a gente está no 5º episódio, a gente traz casos assim emblemáticos, o que a investigação já revelou, o que a investigação ainda falta revelar. E quero também, antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, dar as boas-vindas novamente à Jéssica. Quanto tempo? Quanto tempo, realmente. Queria dar um olá logo para todo mundo que está acompanhando a gente aí de casa e falar, né, sobre o caráter do Mórbidos também, de relembrar casos antigos, né, os casos que a gente vai trazer hoje, eu acho que são os mais antigos que a gente trouxe em todos os episódios, né, são daí da década de 80, década de 90, então é para quem também é mais novo, assim como a gente também, relembrar. Tem essa curiosidade, e né? Exatamente. De acompanhar os casos recentes, pegar casos assim antigos que às vezes a gente não pôde acompanhar. E só lembrando, a gente trouxe o caso do bebê Wesley, já trouxemos o caso da Carita Joara, casos da advogada lá de Pedro II. Casos de envenenamentos casos também. De envenenamentos. Então, assim, são vários casos que a gente traz aqui, casos recentes, casos antigos, mas a gente já vai dar início ao nosso 5º episódio do Mórbidos Podcast com um convidado mais do que especial. Eu digo assim que especial porque não é querendo dizer nada, mas o Amadeu Campos é o nosso convidado aqui do nosso Mórbidos Podcast hoje. E quero aproveitar este momento, de fato, para dizer que o Amadeu, ele foi um dos jornalistas que fez parte da minha infância, porque eu me lembro da nossa infância, porque assim, não, quando eu digo da nossa infância, porque assim, é você olhar e lembrar, poxa, eu vi ele há 10, 15 anos atrás, eu me lembro dele. Maria, fica assim, né? Mas eu me lembro eu mesmo. Quando de fato o Amadeu sempre esteve nas telas, eu lembro dele, ele foi um dos apresentadores. Tem outros apresentadores também, que eu não vou citar o nome agora, mas de fato fizeram e faz parte das nossas vidas, correto? Que são marcantes, né? Que são assim, marcantes. Que a gente pensa, acho que jornalistas piauienses vem, com certeza, é um dos nomes que vem à mente, né? E eu acho que essa coisa do Mórbidos também é a gente entender como funciona as coberturas, né? Porque a gente tá sempre acompanhando de perto coisas da polícia, mas é a imprensa também, né? Eu acho que é importante a gente trabalhar sobre esse caso e ninguém melhor também, né? Amadeu Campos, nosso entrevistado, ele que já está aí nesse mundo do jornalismo há 41 anos, começou ali em 1984, como ele bem apontou pra gente aqui nos bastidores, ali no mundo do esporte, né? Pra você ver a curiosidade, né? Ele começou ali no mundo do esporte em 1984, há 41 anos atrás. Amadeu, muito obrigado, seja bem-vindo. Eu quero agradecer a vocês, a gentileza do convite, e estou aqui para conversar com vocês, com essa audiência do Mórbidos Podcast, em mais um episódio. Realmente, eu comecei na Rádio Poti em 1984, trabalhando na cobertura esportiva. E aí de lá passei a trabalhar também na Rádio AM Poti, depois FM Poti, depois TV Timon, onde eu fiz estágio, aí TV Pioneira, e aí sequência para cobertura de geral, né? Sim. Comecei só com esporte, depois cobertura geral, até me fixar em política. E hoje, basicamente, não é? Trabalho com política, quer dizer, a cobertura do programa, né? É com política e administração e tal. E apresentando, vocês falam que me veem na TV. Na TV eu estou desde 86, como repórter. Mas apresentando desde 87. Já é um bom tempo, né? 38 anos, né? Na TV. Então, de repente, realmente vocês me viram na TV. Não, mas 37 anos. Você tem o quê? 18? Você tem 20? Olha aí, é isso. Mas de fato é legal essa troca de experiência. Porque, eu tenho a soma de vocês no ar. Realmente. Não é verdade? É verdade. 20 com 18, 38. Eu tenho 38 de apresentando. E de profissão,
41 É uma longa carreira que foi construída com, claro, Tô com muito aprendendo. trabalho, muito sacrifício. querendo me fixar na profissão. Ainda tá no caminho ainda. Mas falando em profissão, vamos entender aqui direitinho. Aí eu comecei em esporte, fiz várias coberturas, porque a gente sabe que o jornalista, pelo menos atualmente, ele não é um jornalista disso, ele é um jornalista de vários, né? Você cobre... Mas sempre é, o É, jornalista sempre. sempre. Quem é repórter é basicamente, assim, eu vejo dessa forma, né? Sim. Eu acho que eu me vejo principalmente como um repórter, Uhum. entendeu? Eu me enxergo como repórter, aquele que é curioso, que quer saber Sim. como, onde, porquê. E aí é a partir dessas perguntas de base do jornalismo que a gente avança, né? Então, basicamente, eu sou um repórter, um curioso. Isso é tão importante que é uma coisa que eu acho que precisa muito no nosso meio atual. De fato, o jornalista ser curioso, de não aquele de receber que alguma coisa e ficar, de postar, não, mas de fato de ir atrás, de averiguar, mesmo Sim, se que- você não acompanhar, mas de pelo menos saber sobre o ocorrido. Isso, e muito importante, nós, jornalistas profissionais, que fazemos a imprensa profissional, temos muita responsabilidade, né? Com No certeza. mundo de hoje, de tantas informações desencontradas e falsas, fake news, da gente ter capricho e cuidado na checagem, Sim. rechecagem, no cuidado, em ouvir os dois lados, para dar aquela informação que é a mais próxima do fato possível para a nossa audiência, para nosso público, nossa plateia, nosso leitor, nosso telespectador, enfim. Concordo plenamente. Eu ia só acrescentar uma coisa a mais, porque é um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente está sempre na pressa de colocar a notícia primeiro. Sim, Sim. sim. Ah, é porque veículo tal quer colocar, vai botar primeiro, então a gente já tem que subir logo, O coloca o furo parágrafo, então... O furo já foi mais... Quer dizer, o furo sempre é importante, né? Você é ideia de ser primeiro. Mas tem uma coisa tão importante quanto o furo, que é a velocidade, o Isso. cuidado, a veracidade, o cuidado com a verdade, né? E, assim, é de fato uma longa experiência que a gente comentou mas há pouco tempo, que o Amadeu tem aí aqui no estado, apresentando, estando no jornalismo. Eu acho isso muito importante. Então, assim, ele já viveu muita coisa, muitas coberturas, ele já esteve à frente, já esteve acompanhando, ele já viu com os próprios olhos, ele já ouviu, já assistiu, já esteve ali presente, acompanhando junto aos fatos. E muitos crimes foram registrados, por exemplo, de lá para cá. Ocorrem também muitos crimes atualmente, mas assim, teve alguns crimes que chamaram a atenção, Amadeu. A gente levando agora, assim, pegando um pouco assim daquilo que tu já tem, da experiência que você já tem, que você já acompanhou na década de 90, por exemplo. Tivemos um caso que chama a atenção, que é o caso da Georgia Carini, né? Que eu acho que ainda hoje há algumas repercussões, algumas faíscas. Na verdade, devia ser o caso do policial Charuto, Pronto. que morreu, né? Exato, que é o caso da Ficou Georgia. muito conhecido pela Georgia Carini, que era assassina, né? Que foi que matou o Charuto, queimou, que era o companheiro Aquele dela. bárbaro. Um negócio bem chocante. Ela incendiou e depois ficou com ele no apartamento durante, se eu não estou enganado aqui, mais de 24 horas, com o corpo dentro do quarto. Depois ela cortou As partes do corpo. as partes do Esquartejou, corpo. na verdade, né? Esquartejou e retirou do apartamento. Um negócio bem Macabro assim, né? mórbido, Muito mórbido, né? Uhum. Aquele caso, e que chamou muita atenção, que houve um destaque grande na época. Foi divulgado, foi confirmado a questão da motivação do que teria sido, o porquê da fúria desta mulher, porque assim, a gente foi parar para analisar o que a imprensa havia divulgado, e conforme a imprensa, ela mantinha ali, entre aspas, uma relação com ele, e segundo o que foi divulgado, ela alegou ter sido agredida fisicamente por ele, e portanto gerou esse crime tão brutal. O que foi que aconteceu ali, para você que acompanhou, para quem também nos assiste lembrar um pouco, nos dias dos fatos, o que a polícia concluiu, o que de fato aconteceu? Porque sabemos que ela foi condenada, né, a 13 anos de prisão, no direito. Ela foi para a cadeia. Na cadeia ela estudou, Direito, sim. fez direito, se formou, e eu acho que ela advoga.
Hoje ainda, não sei, não acompanho, mas eu acho que ela ainda hoje advoga. Curioso. Está trabalhando como advogada ainda hoje. Não sei, depois vocês chequem para confirmar que é um direito, né? E as pessoas podem sim ter a segunda chance, se regenerar. Aí é um caso, né? Um exemplo, né? De alguém que, passando por uma situação tão macabra e cometendo um crime de uma brutalidade tão grande, possa ter dado na cabeça um estalo de que ela poderia ter uma vida diferente e ter seguido tipo uma nova Georgia Carini, né? Aí fica a pergunta, onde está a Georgia Carini, né? Você Vamos atrás. Vocês decidem. Onde ela está, né? Porque assim, a gente traz esse crime, que é um crime que chama a atenção, que ocorreu ali em E 1997. realmente houve essa alegação de que, infelizmente, né, a nossa sociedade está muito com essa... segue. Naquele tempo ainda era muito mais escondido. Sim. Hoje as pessoas, pela visibilidade que a causa ganhou, as agressões às mulheres são mais registradas, denunciadas. À época não eram. À época, menos, né? As pessoas se sujeitavam muitas vezes às mulheres, né? E não denunciavam, não fugiam dos agressores. E a Georgia Carini dizia depois, né, que aquilo foi também um ato de vingança pelo que ela sofreu durante o tempo que conviveu com ele. Enfim, não justifica. Sim. Não justifica o que ela fez com o policial, né? Olha, então a gente está falando agora do caso do policial Charuto, o Amadeu agora citou o caso da Georgia Carini, que de fato ficou conhecida por ser condenada pelo assassinato do policial civil Charuto, ocorrido ali em 1997. Ela foi condenada a 13 anos, estudou direito, se formou e ela alegou que de fato teria sido contratada pelo policial Charuto para realizar serviços de prostituição e durante uma dessas ocasiões ela alegou ter sido agredida fisicamente por ele e, portanto, planejou e executou este crime tão brutal E frio, ali, tão brutal e frio, cometido, né, por esta mulher, pela Georgia Carini, contra o policial civil Charuto. Além desse crime, a gente também teve outros crimes que chamam a atenção, inclusive tem um que eu tenho bastante curiosidade, que eu acho que se vou ter que perguntar para qualquer pessoa, todo mundo acho que vai saber um pouco, mas me chama a atenção que é o caso do Helder Feitosa, que também foi do ramo de comunicação. O Helder Feitosa, que era o dono da Rádio Puti, onde eu trabalhei. Sim. E dono do Jornal O Estado também. Jornal Estado, Rádio Puti AM e FM. Quando eu te falei para vocês que ingressei profissionalmente na comunicação, eu fiz o curso de comunicação, né, jornalismo lá na Federal, e foi justamente em 1984, o primeiro ano do curso, eu já comecei a trabalhar na Rádio Puti. E era o Helder Feitosa, o dono lá. Convivi com ele durante o tempo que passei. Passei 1 ano e meio na Rádio Puti, AM e FM. E convivi lá com ele. Era um cara tranquilão, de bem com a vida. Na hora lá ele não tinha assim... Não tinha pompa e circunstância. Eu sou o dono. Não, ele inclusive fazia lá o lanche dele junto com a gente. Tinha a cantina. Ele ficava lá com a gente, tranquilo. Ele tinha um hábito alimentar que eu achava curioso. Ele comia carne assada, ele pedia lá para a moça fazer com melancia. Nunca ninguém... Foi a única pessoa que eu vi fazendo essa refeição. Tipo assim, 11h30, meio-dia. Ele comia carne assada, bife com melancia. Bife com melancia, um negócio bem inusitado, diferente, que eu nunca mais depois vi ninguém fazer. Agora, ele tinha fama, lá nos corredores, todo mundo dizia, de mulherengo.
de que gostava, apesar de ser casado com a dona Terezinha Belchior Feitosa, esposa dele. Até a filha que andava muito lá no complexo, que era o complexo Rádio AM FM Poti Jornal Estado. A filha, acho que é Cláudia, se eu não estou equivocado aqui, o nome da filha deles. Andava sempre lá, conversava com a gente, lá os locutores da rádio. Chegou a namorar com um dos locutores, minha memória tá falhando aqui. Mas eu sei que convivia lá com a gente. E o Helder, então tinha essa fama de mulherengo e tal. E quando ele foi assassinado, um crime de encomenda feito por assassinos, matadores profissionais. Ele não teve chance de defesa. Foi um crime premeditado, marcado, foram lá para matar e tal. E que chocou, né, a sociedade, o estado do Piauí. O Ceará também, porque ele era um cearense, veio de lá. E logo depois começaram as suspeitas contra Dona Terezinha, exatamente por esses boatos de que ele tinha muitas amantes e que incomodava, né? Quem é a mulher que gosta, né? E que isso a teria mais à disposição de ficar com a herança, teria feito com que ela tivesse premeditado e mandado matar o Helder Feitosa, um negócio bem chocante na época. E para quem não nos acompanha, né, o Helder Feitosa Cavalcante, ou Helder Feitosa, ele foi assassinado no dia 28 de julho de 1997, na própria casa, na zona leste aqui da capital. Conforme divulgado, 5 homens invadiram o local, renderam vigia, amarraram-no, subiram no segundo andar e executaram o Helder Feitosa com cerca de 17 tiros de arma de fogo. Então, assim, foi um crime brutal, que, foi levantada essa justificativa por parte da companheira, segundo esses boatos, mas, assim, foi brutal. Foi extremo violência. Não, um negócio absurdo e repito, chocou por todo o envolvimento de um homem da comunicação, né, um empresário da comunicação, e atacado dessa forma, brutalmente, e na sequência a suspeição caindo sobre a companheira. Enfim, isso fez um caldo fomentou, né, uma discussão muito grande e reverberou demais na época. O Xara chegou a ser condenada? Houve alguma situação assim, na justiça que condenou ela? Foi apontado também o envolvimento de ela chegou a ser apontada pela polícia, mas eu não tenho aqui, não posso dizer para vocês se chegou a uma condenação final pela justiça. Assim, o que a gente sabe é que até hoje realmente permanece aí sem pessoas condenadas. Condenadas mesmo pela justiça, né? Os matadores, sim. Sim, pois é. Os assassinos, os capangas, né, os pistoleiros, esses foram localizados pela polícia. Esses foram localizados. Agora, o mandante é que nunca se confirmou que de fato tenha sido ela. Aí fica mais outra pergunta. Quem mandou matar é o Helder Feitosa, né? Então, assim, quem mandou matar. Porque, mais uma vez, a gente que trabalha... Que é um crime de encomenda, isso ficou claro. Sim, ficou claro. 5 pessoas entram numa casa, 17 tiros com requintes de crueldade e perversidade. E foram direto assim nele, né? Renderam segurança. E sabendo de tudo, como era a casa, o horário, isso aí tudo foi premeditado. Exatamente. Então já sabiam, já obviamente entraram durante a madrugada, o Helder estava dormindo. Covarde. Bom, sempre todo crime é covarde, esse muito mais. De fato. Tá dormindo. Imagine, né? A pessoa estava dormindo, de repente tinha seguranças na casa, né? O vigia foi rendido, invadiram, sabiam tudo, sabiam onde é que ele tá, o quarto dele, né? Então sabiam tudo direitinho. Casa muito bem com aquilo que você pontuou, de que foi um crime encomendado, né? Agora resta saber quem mandou matar.
Os atiradores foram identificados, mas quem mandou matar o jornalista é o Defeitosa Cavalcante, ali em 1987, neste crime tão brutal na Zona Leste de Teresina, né? Isso, agora um dos casos que eu queria citar aqui é que me chamou muita atenção, inclusive ontem mesmo, eu já estava assistindo vídeos, né, falando sobre, que foi a chacina da Meruoca, que aconteceu ali em José de Freitas, em 1999. Eu queria saber, assim, como foi acompanhar esse caso, porque foram 4 homens, né, que foram mortos ali pelas forças de segurança, e isso que não tiveram chance de defesa, e que realmente foi uma coisa que me deixou muito indignada pela forma como tudo aconteceu, né? E que, inclusive, diferente dos outros casos que nós trouxemos, teve uma repercussão recente de uma pensão que foi aprovada pela Alep agora em 2025, né? Então, para você ver que há uma repercussão recente desse caso e que levanta uma questão de culpa, que na época, inclusive, o próprio Estado foi condenado, justamente pelo fato de que, na época, houve esse assalto lá na cidade de José de Freitas, ao Banco do Brasil, e, de repente, 4 homens, durante a caçada da polícia pela quadrilha que assaltou, esses 4 homens acabaram sendo mortos por engano, inocentemente. Olha, isso é uma das coisas mais horríveis que eu acompanhei como jornalista. Isso aconteceu do sábado para domingo. Eu, inclusive, eu estava na época na TV Pioneira, e eu estava em casa e me ligaram, olha, temos que fazer. Vamos. Saí de casa para ir fazer um especial sobre, o repórter foram para lá, para mostrar a barbaridade, como é que a mão do Estado, né? Porque o monopólio da força nas democracias, e é para ser assim mesmo, é exercido pelo Estado através das polícias, né? Que é quem tem direito a andar ao porte de arma. Eu até defendo aqui, vou abrir parênteses, sobre armamento. O que eu defendo é que a pessoa, nós todos, devemos. Hoje não temos direito nem a posse nem a porte, a não ser excepcionalmente, as excepcionalidades que a lei prevê, que são os caçadores, são policiais, são pessoas que moram em sítios, enfim, tem lá a legislação sobre isso. O que é que eu defendo sobre armamento? Eu acho que quem tem que ter direito à arma, qualquer um, desde que se submeta a um mínimo de estudo na Polícia Federal. Acho que a Polícia Federal tinha que fazer uma triagem. Você quer ter arma? Quero. Então vamos lá, faz o treinamento, vê o psicológico, você pode ou não pode? Tem, ok. Onde? Em casa. Acho que dentro da minha casa eu tenho o direito de ter uma arma. A posse, eu sou a favor da posse. Dentro de casa, a minha casa é minha, e a inviolabilidade do meu lar, eu tenho que garantir, se necessário, com arma. Segurança da própria família. Se necessário, com arma. Se alguém entra na minha casa, doutor, sem ser convidado, eu tenho o direito de usar minha arma contra. Não tem conversa. É a minha opinião. Não é assim, mas é a minha opinião. Então, a posse, desde que você se submeta aos exames, faça um treinamento para saber utilizar a arma e tal, legal, posse. Porte, não. Acho que andar armado no meio da rua, viajar armado, só policial. Porte só para polícia. Posse, todos nós deveríamos ter. Porte, não. Fechou o parênteses, vamos voltar. Então, a polícia, o monopólio da força, que é a arma, por exemplo, é da polícia. Agora, que exemplo mais claro de um uso ilegal, abusivo e destrambelhado, né? Sim. Que ainda hoje a gente vê muito, Brasil afora, que a polícia que atira primeiro e depois pergunta. Primeiro atira, depois pergunta o que é. Depois que Quer já dizer, tá morto. e aí 4 pessoas que foram para caçar, amigos que se reuniram para uma caçada,
são confundidos com assaltantes de banco e são mortos sem direito à defesa. Isso é um negócio, um absurdo e muito justo. Você está trazendo, eu não sabia dessa informação, de que agora, tantos anos depois, a Assembleia está viabilizando um valor, né, uma pensão, um valor para familiares das vítimas dessa chacina, né? Para quem acompanha, a gente está falando do caso da chacina de Meruoca. O crime ocorreu em 16 de janeiro de 1999, na zona rural de José de Freitas. Um dia antes desse crime ocorrer, o Banco do Brasil, na cidade de Altos, foi assaltado, né, por uma quadrilha. E, portanto, a partir desse assalto, as forças de segurança do estado do Piauí saíram em diligências para capturar estes assaltantes. No entanto, durante a caçada, 4 trabalhadores, 4 pais de família, 4 vítimas, pessoas inocentes que estavam caçando, foram confundidas e assassinadas. É aquilo que o Amadeu comentou, que eu acho muito importante, a questão de atirar antes de abordar. Imagine, e olha o exemplo, né? As forças de segurança não abordaram, mas, de fato, abriram fogo, atiraram e terminou no que terminou. Né? Assim, uma fatalidade por parte... Não é nem fatalidade, não, um crime terrível cometido contra pais de famílias inocentes. Isso. Troço abjeto é absurdo e que, infelizmente, ainda hoje se repete. Só que, muitas vezes... Isso acontece dentro de comunidades pobres, de gente sem conhecimento público, e aí matou, bota ali uma arma, bota ali uma maconha, um cigarro de maconha, para incriminar, né? Para justificar. E aí justifica a letalidade policial. Eu estava falando que eu estava acompanhando, né? Pesquisei realmente, acho que foi um dos que mais me impactou e que realmente foi cruel, porque os relatos são de que ainda teve vítimas, né, dele. Eles chegaram, efetuaram os disparos, ainda teve pessoas que sobreviveram naquele momento, e aí como eles perceberam, né, que se tratavam de inocentes, eles perceberam terminaram de executar. Que é o seguinte, que se restassem pessoas vivas para contar a história, o caso ia ser pior ainda. E aí configuraram um crime, na minha visão, ainda um agravante incendiaram o veículo do crime. Um agravante do crime. Terminando de executar as pessoas e tentando eliminar as pistas. Isso. Cara, que absurdo. Tacaram fogo na caminhonete, né? É uma coisa assim que ocorreu ali em 1999, mas que isso sirva de lição, que isso sirva de reflexão. E foi um parto, sim, o julgamento desses policiais, hein? Eu nem sei, você vai refrescar minha memória, não sei se vocês pesquisaram, se houve condenação deles, mas um parto, uma dificuldade, porque as pessoas, não, a defesa deles, não, eles estavam em serviço, confundiram, enfim. Pronto. Houve alguns presos, alguns foram presos e condenados apenas entre 63 e 84 anos. Inclusive, na época, o governo suspendeu as atividades do Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e a Corisco da Polícia Civil. Em 2012, o estado do Piauí foi condenado a indenizar uma das famílias e em 2025, a Assembleia Legislativa do estado do Piauí aprovou uma pensão vitalícia para os familiares das vítimas no valor de 5 salários mínimos com o 13º e outros benefícios, né? Ou seja... 26 anos depois. Olha o percurso, né? Tanta coisa aconteceu de lá para cá. E o que foi que aconteceu com essas famílias tipo, 1 ano depois, 3 anos depois? Não, uma semana, um dia depois, cara. Isso é um trauma para a vida inteira. A gente está falando de famílias. Várias, né, famílias, né? Porque foram 4 vítimas. As vítimas foram Vanderly Correia da Silva, Aires José da Silva, Luiz Paulo e Manuel Pereira de Souza, as 4 vítimas. Agora imagine você pegar, cada vítima tem a sua família, tem os seus parentes, então assim, uma dor, né? E assim, um deles era o motorista, né? Porque se tratavam de 3 empresários e tinha um motorista. Então assim, eu acho que tudo como aconteceu, eu acho que
foi horrível, né? Eu acho que fica um peso muito grande, não só a questão da perda do pai, mas também da ausência dele durante toda uma vida ali. Eu acho que realmente foi uma coisa assim que eu, particularmente, fiquei muito indignada. Fiquei muito Imagina, indignada com isso. Impactante demais. Olha, enfim, essa conversa foi interessante justamente para trazer à tona muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas. Muitos casos, como este da chacina de Meriuoca, que ocorreu em José de Freitas, ainda hoje a gente vê aí algum caminhar, alguma novidade, alguma situação. Então, para você ver, crimes que ocorreram na década de 90, ou crimes que ocorreram anos atrás, ainda hoje repercutem. Ainda hoje, se nós pegarmos tantos casos que ocorreram antigamente e trazermos à tona, tem casos que talvez nunca nem foram resolvidos, solucionados, ali não tiveram uma conclusão, não tiveram um aparato da polícia ou um aparato da justiça do Estado. Temos um caso recente aqui no estado do Piauí, aqui em Teresina, que é o caso do Lucas, por exemplo, que nunca... Não se sabe o que aconteceu, se não me engano foi em 2021, da história do menino que teria se jogado da ponte. Então, assim, são casos que ocorreram no passado, que estão ocorrendo no presente e que muitos deles estão ficando ali arquivados e que eu acho importante nós trazermos à tona esse caso para que sirva de lição, como este de José de Freitas, para que a polícia possa abordar, para depois fazer enfim, uma situação que é o dever deles. E também irmos atrás de outros casos, que é o que a gente comentou, que é o da Georgia Carinha, onde que está ela, e também o caso do Helder Feitosa, para saber quem é o mandante. Porque, como a Amadeu comentou, os atiradores foram presos, mas e a mandante do crime? Quem é? Ou mandante ou a mandante do crime, né, deste crime tão horrendo que culminou na morte do Helder Feitosa. Enfim... Dá uma respirada. Que é a Maria. Não, mas inclusive a gente até suou aqui um pouco, porque assim, eu sempre tive curiosidade também de muitos casos como estes. Mais uma vez, eu sou muito grato por ter aceitado o convite, porque eu acho muito... Eu que quero agradecer a vocês, Simon Lima e Jéssica Machado. Simon, você participou comigo do Agora, né? Do caso da Penélope, né? Que trouxe. E vocês são jovens, né? São promissores, grandes, já com destaque. Parabéns pelo trabalho de vocês. E foi uma alegria estar hoje aqui no Mórbidos Podcast. Vida longa para você. Amém. Olha, este foi o 5º episódio do Mórbidos Podcast. De fato, a gente vai... Já estamos separando o 6º episódio, o tema do 6º episódio. Tem muitos casos que ainda estão acontecendo. Mais uma vez, eu agradeço ao Amadeu Campos por ter ali... o Amadeu que já vem ali no mundo, na caixinha política, acompanhando tudo que é de política aqui do estado do Piauí, do Brasil, do mundo. E, de repente, a gente conhecer um pouco do Amadeu enquanto jornalista policial. Eu acho isso muito importante. Conhecer essa experiência, de fato, assim... Porque eu digo assim, como jornalista policial, é de fato... trazer a memória, conhecer a tua experiência, conhecer a tua bagagem, que eu acho muito importante a gente aprender com todo mundo. Claro. Claro, então, tipo assim, de fato, manter essa humildade de conhecer quem é o Amadeu, de conhecer a experiência, o que ele cobriu, as suas opiniões, as suas revoltas, os seus clamores. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso, não é, Jéssica? Eu queria também deixar aqui meus muitos obrigados por aceitar, né? Eu acho que é um exemplo, assim, pra gente que tá começando a carreira agora. Eu, particularmente, nunca me imaginei fazendo matéria de polícia. Assim que eu comecei, eu achava horrível. Mas a gente vê como muda, né? E acho que foi importante falar que você começou no esporte, né? Para depois ir se encaixando mais ali em outra área. E eu acho que o jornalismo é muito disso, né? Você vai se moldando conforme com que você vai se encaixando, se identificando ao longo do tempo. E eu acho que é caráter de todo mundo passar, pelo menos, por uma editoria, assim, por um geral, um esporte, pelo menos uma vez, assim, que é pra gente sentir o baquezinho, assim. E eu sinto que foi muito importante a gente trazer esses casos, né, relembrar esses casos que são mais antigos, para justamente
trazer essa memória, né? Acho que o caso do Helder Feitosa é um dos que a gente tem que debater bastante. São casos que não podem ficar abafados porque passaram tempo demais, e sim que a gente tem que falar mais sobre, para mais pessoas terem conhecimento, para como a gente estava falando no começo, né? Que hoje em dia é muito mais fácil dessa coisa da visibilidade, né? Da gente reforçar mais, dar mais voz para as pessoas que não tem tanto. Então, eu acho que trazer esses casos à tona de uma forma, assim, acho que incentivar até mesmo a gente a descobrir novas coisas também, né? É isso. Quinto episódio do Mórbidos Podcast vai ficando por aqui. A gente te espera no 6º episódio. Tem mais alguma coisa? Sim, eu queria só deixar aqui uma observação, que se você tem algum caso que você tem curiosidade, que você quer saber mais sobre, que você acha importante a gente estar trazendo aqui para o Mórbidos para a gente discutir, que deixe nos comentários, que deixe nas nossas redes sociais, que é o Mórbidos Podcast. Então, eu acho que para a gente ter mais essa interação também e trazer o que vocês querem. É isso. A gente quer ouvir vocês, até porque o Mórbidos Podcast ele existe por causa de você, querido amigo telespectador e ouvinte. Este foi o 5º episódio do Mórbidos Podcast, onde nós tratamos sobre 3 casos, que é o caso do policial Charuto, do jornalista Helder Feitosa, da chacina de Meruoca, e também, para tanto, a gente recebeu a honra, como eu comentei, do jornalista Amadeu Campos, que esteve conosco. Conhecemos a sua história, conhecemos a sua experiência no jornalismo, que já está aí há cerca de 41 anos nessa carreira, e que a gente venha continuar mantendo esse contato, essa relação, para aprender, para criar mais experiência e bagagem, para crescermos juntos e fazermos, claro, um jornalismo diferente, trazermos à tona também esses casos aqui, tá bom? É isso, o Mórbidos Podcast vai ficando por aqui, não é, Jéssica? E até o próximo E até o episódio. próximo episódio. Tchau, tchau, muito obrigado.